Como devem ser os enfeites da mulher cristã? O apóstolo Pedro nos explica isso na sua primeira carta, capítulo número 3. Boa tarde, paz seja convosco. Essa é a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Deus abençoe, meus irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus. Olha aí, enfeites da mulher cristã. Tem aí serva de Deus orando. E tem outra serva de Deus aí que não está muito parecendo a serva de Deus, não, né? Vamos lá. Glória a Deus. Vamos que vamos. Oremos por Jerusalém. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro pela cidade de Jerusalém, pela descendência de Abraão, pela cidade do grande rei, pela cidade de Davi. Senhor, guarda e protege Jerusalém dos ataques terroristas e traz paz sobre Jerusalém, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Enfeites da mulher cristã. Capítulo 3, na verdade, é bem voltado para a ética cristã. E, além dos enfeites, o apóstolo Pedro nos fala nesse capítulo de muitas outras coisas. Mas ele começa com essa parte da conduta da mulher cristã. Vamos lá. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido. Para ele falar semelhantemente, vamos voltar ao capítulo 2. O capítulo 2 termina dizendo assim: vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor e guardião das vossas almas. Então, está mostrando lá no capítulo 2 que nós não éramos povo, mas fomos chamados de povo. E agora nós devemos ter uma conduta diferente. Por isso, o capítulo 3 começa assim: semelhantemente, ou da mesma forma, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, ou seja, pelo testemunho. Assim mesmo que ele, o marido, se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta sem palavra alguma. Seu testemunho de mulher cristã pode conquistar o marido. Considerando a vossa vida casta, sem temor. Vida casta é vida piedosa, vida santa, em temor. Tá? Eu li sem querer, sem, né? Considerando a vossa vida casta, em temor. Em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Eu gostaria de explicar para vocês, vou ler aqui primeiramente na outra versão. Não se preocupem com a beleza, diz o versículo 3. Voltando aqui o 3, espera aí. O 3, aqui na outra versão, diz: não se preocupem com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. O 4. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Eu quero explicar para os irmãos, principalmente para as mulheres, que Pedro aqui, ele não está dizendo em momento nenhum, em momento algum, que a mulher não possa usar um enfeite. Ele não está dizendo aqui que a mulher não possa usar um brinco. Não é isso. Ele está dizendo que
ao invés de se preocupar com essa beleza exterior, que é natural da mulher, e algumas exageram, se preocupem em externar, em expressar a beleza da mulher cristã, que é uma beleza interior. E o versículo 5 ainda diz: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. Alô, feministas! Estavam sujeitas a seus próprios maridos. E mais, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas. Ou seja, se vocês obedecem aos maridos, se são mulheres fiéis, se vestem decentemente, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Então, dessa forma, vocês são filhas de Sara, certo? Então, se vocês assim se vestem, vocês estão como essa mulher aí da direita, como uma mulher cristã. Essa da esquerda da tela parece que exagerou um pouco, ou exagerou demais. Está mais para Jezabel do que para uma serva do Senhor, né? Então vigie. Cuidado aí, meu jovem, você que está querendo casar, não vá atrás dessas ovelhas que se enfeitam de forma extravagante. Deus tenha misericórdia, né? Parei no versículo 6, o 7 diz: igualmente vós maridos, opa, pensou que ia ficar só nas mulheres? Tome agora. Vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, maridos, se liga aí, porque se você não coabitar com entendimento, se você não tratar ela como Deus manda, se não cuidar dando honra a ela como vaso mais fraco, suas orações podem ser impedidas. A mulher tem o poder, então, de impedir suas orações. E você, marido, não tratá-la bem. Está escrito aqui. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Quer que a sua oração seja aceita? Cuide bem da sua mulher. Mulher, quer ser aceita diante de Deus? Se submeta ao marido. 8. E, finalmente, agora para os dois. Falou da mulher, falou do marido. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Que assim seja a conduta do crente. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então, somos injuriados, caluniados, devemos reagir de forma diferente. Nosso homem interior, ele se destaca não pelas nossas ações, mas pelas nossas reações. Quando nós somos provocados, a maneira como nós reagimos vai dizer quem nós somos. Ok? Então Pedro está ensinando: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Isso aí todo homem natural faz, né? Rebater a altura, mas você, cristão, homem de Deus, mulher de Deus, age de forma diferente. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. É um conselho do apóstolo Pedro. Se apartar do mal, fazer o bem, buscar a paz. Em outro lugar, Paulo diz: a paz com todos, né? E siga a paz. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos,
e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Ou seja, não revide, porque Deus está vendo o justo. Deus está te vendo. Deus está contemplando. Ok? Então não revide, desde que o Senhor está vendo. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? O crente é zeloso do bem. O zelo da tua casa me devora. Então que assim seja na vida de cada um de nós. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Você está sofrendo pelo bem. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, se alguém perguntar porque somos crentes, devemos responder com mansidão e temor a qualquer um. Devemos ter a palavra na ponta da língua, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo, ou seja, do vosso testemunho. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Se você fez alguma coisa errada, aí está pagando pelo erro, né? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo. Pedro está dizendo que nós devemos suportar as injúrias, os insultos, porque Jesus sofreu isso. E ele era justo, mas ele sofreu pelos injustos. Então, muitas coisas nós temos que nos calar e sofrer pelos outros, tal qual o Senhor Jesus. E diz que ele foi vivificado no Espírito, veja bem, no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos, com E minúsculo, em prisão. Deixa eu explicar isso aqui. Vivificado pelo Espírito Santo, ele, nesse Espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão. Aqui você tem duas correntes teológicas, eu vou só dar uma pincelada, porque não é o objetivo da live entrar em debates teológicos, mas muita gente tem dúvida quanto a esse versículo, e a live é lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Tá? Então, alguns mais tradicionais entendem que Jesus pregou aos espíritos através da palavra de Noé, porque Jesus é a palavra e ele pregou então aqueles homens rebeldes da época de Noé. O outro entendimento, a outra versão, entende que Jesus pregou, e eu entendo assim, pregou a todos aqueles do Antigo Testamento, aqueles que foram rebeldes na época de Noé, mas não é uma pregação para a salvação, é uma pregação para dizer tudo aquilo que foi prometido nas Escrituras aconteceu. O Messias veio, o Cristo da igreja, o Messias de Israel, veio e executou a obra de salvação. Tudo está consumado, porque seria proclamado para aqueles que morreram sem saber, né? Não no sentido de pregar para eles se arrependerem, porque já estão no Sheol, ou no Hades, ou na sala do julgamento. Vai haver um juízo final para eles. Então, para que pregar? Pregar para anunciar que foi cumprida a promessa de Deus, que da mulher nasceu um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ok? Então, seria esse o sentido aqui de Jesus ter ido em espírito pregar aos espíritos, com E minúsculo, em prisão. Ou seja, aqueles que morreram na época de Noé e foram desobedientes, mas eles também tomaram ciência no mundo dos mortos, chamado de a descida de Cristo ao Hades, para proclamar
que ele veio e executou a obra da salvação. Os quais, esses para quem ele pregou, noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Ou seja, naquele momento eles foram rebeldes e não aceitaram. Então eles tiveram conhecimento no mundo dos mortos que Jesus veio e que tudo aquilo que foi prometido nas Escrituras aconteceu. E só 8 almas se salvaram. Noé levou 120 anos pregando, e uma aluna do seminário disse para mim: pastor, era aula de homilética, de pregação, ela disse: pastor, Noé foi um péssimo pregador, pregou 120 anos e só se converteram 8 almas. E eu pensei de uma resposta na hora para ela. Disse: mas ele salvou a sua família. Tem gente aí pregando para o mundo todo e esquecendo da sua casa. Noé salvou a sua família. Glória a Deus pela vida de Noé. Que também, como uma verdadeira figura, que é uma figura, agora vos salva. Ali ele, pelas águas, foram diferenciados daqueles que morreram. Agora vos salva o batismo. Então é como se fosse um batismo. Não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Vou ler em outra versão para facilitar para vocês, para mim também. E aquela água do dilúvio simbolizava o batismo que agora os salva, não pela remoção da sujeira do corpo, ok? Essa sujeira do corpo, sabão, tira, sabonete. Mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. Ela é eficaz no meio da ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia. Então essa água que nos purifica é no sentido espiritual. Está comparando com as águas do dilúvio e dizendo que essa água espiritual, ela nos salva, nos limpa a nossa alma, e não apenas o nosso corpo. Nosso corpo, o sabão faz o serviço. O qual está à destra de Deus. Agora, depois que ele ressuscitou, pregou aos mortos, foi assunto ao céu, ele agora está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências, ou potestades. Tudo está debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Amém. Enfeites da mulher cristã. O enfeite da mulher cristã deve ser com modéstia, deve ser decente, tá? Diferente da mulher não cristã, que é extravagante e que se enfeita com objetivos, muitas vezes, pecaminosos. Mas a mulher cristã se enfeita normalmente, como toda mulher gosta de andar bonita, mas o enfeite principal dela é o interior, o espírito manso de uma mulher cristã, serva de Deus, cheia do Espírito Santo. Aleluia. Amanhã, 1 Pedro capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor. Já estamos na faixa de 4.500 inscritos e Radassa continua pedindo para você se inscrever no canal do vovô. Obrigado, princesa. Obrigado, Radassa. Deus te abençoe. Um beijo. Aleluia. O pessoal de outros países que tem acessado o canal Brasil são 106 mil acessos em 28 dias.
Portugal 329, Estados Unidos 206, Angola 22, aí vai descendo Colômbia, Moçambique, México, Chile, glória a Deus. E no Brasil, Rio de Janeiro na frente, com 6.173, isso em 28 dias. Depois vem São Paulo, 5.717, Salvador, Manaus, Fortaleza, Belo Horizonte, Belém, Brasília, Recife, Goiânia, São Luís no Maranhão, eita glória. Até Feira de Santana na Bahia está aqui, Maceió. E tem outros mais para baixo, né? Com 10 acessos, 20 acessos. Mas glória a Deus, estamos bem assistidos em vários lugares do Brasil, em alguns lugares do mundo. Glória a Deus. E agora só faltam 7 livros, está dando um frio na barriga, porque está chegando o final. E eu já estou cheio de planos para as próximas lives, depois que acabar a leitura toda, tá? Jeová já me deu um direcionamento, depois eu informo a vocês. Senhor Deus, abençoe a nação brasileira. Ó Deus, nós entregamos em Tuas mãos esse povo sofrido. Rogamos que o Senhor cumpra a palavra de Gênesis 12:3, quando disse: abençoarei os que te abençoarem. Cremos que estamos debaixo dessa promessa. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Cremos que o Senhor há de julgar os inimigos de Israel. E assim nós oramos e proclamamos esse versículo sobre a nação brasileira, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você disse amém? Olha só. Diga comigo. Ô glória. Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa é a camisa da experiência radical. Se quiser saber sobre essa experiência, eu lhe conto. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe todos os irmãos. Até amanhã, se Deus quiser, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Um abraço.